entender o que é esse tal desse planejamento estratégico de excelência. Então, já entendemos as duas pirâmides e agora a gente vai falar um pouquinho de uma das técnicas que eu sou apaixonada e que eu gosto muito de trazer para todos os instrutores de Pilates, que é nada mais, nada menos que as técnicas de intensificações. Intensificações de movimentos. O que é a técnica de intensificação de movimento, Thalissa? Nada mais é de formas distintas e variadas de você estimular o seu aluno a ganhar força. Mas primeiro, antes de você pensar que o seu aluno precisa ganhar força, a gente precisa entender que o seu intuito principal com o seu aluno é gerar... Opa, deixa eu pegar outra canetinha. Consciência corporal. Eu preciso estimular consciência corporal no meu aluno. Sabe aquela frase de Joseph Pilates? Não interessa o que você faz, e sim o como você faz. Então, você pode dar inúmeros movimentos diferentes para os seus alunos, pensando em trabalhar uma mesma musculatura. E o seu aluno fazer todos esses movimentos e não sentir simplesmente nada. E você pode ser aquele instrutor que sabe direcionar o seu comando, sabe ativar vetor de força, e com apenas um movimento, o teu aluno tem uma contração tão efetiva, tão consistente, que ele consegue sentir com muito resultado aquele único movimento. É isso que a gente quer trazer para esse nosso aluno. Eu quero trazer essa consciência corporal antes mesmo de eu implementar essas técnicas de intensificação de movimento. Então, a técnica de intensificação de movimento, eu vou gerar uma abreviação aqui, ó. Técnica de intensificação de movimento, é o TIM, tá? Então, vamos lá. Incentivei a consciência corporal do meu aluno está super consciente no meu repertório. A partir da consciência corporal, o meu aluno, ele vai sentir o quê? Contração. Através da contração, ele vai acordar algumas musculaturas e gerar função, que é o que eu quero. E a função vai gerar o quê? Força. Então, é esse ciclo que eu quero trabalhando sempre, é o ciclo da excelência. Tá? Então, eu estimulo a consciência corporal do meu aluno para que ele tenha concentração. Entre uma setinha ou outra, a gente tem aqui, ó, alguns princípios, ó. Concentração. Através da concentração, ele vai ter uma contração diferenciada, tá? Essa contração diferenciada, vocês concordam comigo que é um controle que ele vai adquirir? Então, ó, esse controle adquirido vai gerar função. E a função vai gerando fluidez para gerar força. E a força, a gente volta de novo na consciência corporal e vai gerando esse ciclo aqui, ó, lindo, que é o ciclo da excelência. Thalissa, beleza, mas o que é essa técnica de intensificação de movimentos aqui? Tem inúmeras formas de eu intensificar os movimentos dentro da minha aula, tá? E quais são esses tipos de técnicas que a gente pode implementar na nossa aula que faz com que a nossa aula seja aquela aula trabalhando força? Eu vejo isso como um quesito que muda muito as suas aulas, tá? Eu vejo que tem instrutor de Pilates que tem medo de trabalhar força com os alunos. E quando eu falo trabalho de força, eu não falo aquele trabalho pesado, não. A gente tem inúmeras técnicas que eu vou explicar para vocês agora, que a gente consegue implementar o trabalho de força de uma forma mais fluida,
que o aluno ele vai ganhando uma resistência aula após aula e você vê o ganho e a melhora dele, a evolução constantemente. E essa evolução, essa constância faz com que o seu aluno sinta. E, gente, o sentir que faz sentido na vida do aluno. Quem não gosta de estar fazendo um movimento num primeiro momento e você não consegue fazer aquele movimento numa segunda aula, já começa a modificar, na terceira aula você consegue, na quarta aula você já consegue sentir um tônus muscular diferenciado, você melhora os seus desconfortos e você vai evoluindo, vai evoluindo. É isso que a gente tem que mostrar para o nosso aluno. Por isso que muitas das vezes a gente tem que desapegar de querer dar exercícios novos a todo momento. Eu tenho que ter um movimento que eu sempre vou ter ele como coringa na minha aula, para que eu tenha um parâmetro de melhora para os meus alunos. Então, se o meu aluno não conseguia fazer exercícios de abdômen com eficiência, contraindo a musculatura de uma forma eficiente no primeiro momento, eu vou fazer ali uma sequência pedagógica para ele educativa, para que ele sinta essa contração em decúbitos diferentes, utilizando o membro superior, sem flexão de tronco num determinado momento. Eu vou fazer essa ativação ajoelhado, com rolamento, com inclinações, até que ele consiga ir sentindo o que é realmente aquela ativação, com controle, com estabilização, até que num determinado momento ele consiga fazer o exercício com flexão de tronco, a sequência de abdômen completa, o 100, one leg stretch, double leg stretch, com eficiência, sem sentir desconforto nenhum e sentindo o que precisa sentir. Mas para isso eu preciso de uma evolução contínua, entender sobre sequências pedagógicas, sobre construção, domínio de movimento, ter um bom comando verbal. Então isso é necessário, tá? Então vamos lá. Quais são essas técnicas de intensificação aqui? Vamos colocar o TIM aqui. Eu posso pensar nessa técnica de intensificação de movimento? Concordam comigo que o que eu tenho para deixar e trabalhar mais força com os meus alunos dentro do meu estúdio? Vamos pensar. Eu tenho tipos de contração diferenciadas, certo? Então, num determinado movimento, vamos pensar no movimento da ponte, tá? Da shoulder bridge. O meu aluno tá lá fazendo o movimentinho da ponte. Eu posso falar para ele que eu quero que ele suba o quadril, só que eu quero que ele suba e ele fique. Então, ele vai trabalhar uma forma de contração isométrica. Certo? Aí eu vou falar para ele que agora ele vai subir e descer, trabalhando de forma concêntrica o movimento. Então ele vai estar trabalhando outro tipo de ativação muscular, concêntrica. Em outros movimentos eu posso trabalhar com a força excêntrica, também é um tipo, tá? Então isso daqui são formas de contração diferenciadas. É uma das técnicas de intensificação de força. A segunda técnica, eu posso pensar em deixar o tempo de ativação do músculo por um tempo mais prolongado, ou seja, a gente deixa o músculo por maior tempo de tensão. Então, maior tempo de tensão. E como que eu faço isso? Explorando as sequências, tá? As sequências nada mais é do que fazer esse explorar da ativação muscular por um maior tempo de tensão. Então eu faço inúmeras variações dentro das possibilidades e da estrutura da organização do corpo do meu aluno, ok? E com isso o meu aluno vai ganhando mais tempo de tensão, mais resistência, consequentemente, mais força, certo? Eu posso ditar para aqueles meus alunos que são apressadinhos, uma das técnicas de intensificação que ajuda e muito é a cadência. Então eu dito o tempo do meu aluno. Eu quero que você suba em 1, 2, 3 e eu quero que você desça em 1. Então, eu vou organizar o tempo de movimento, de ação e de repouso desse meu aluno, tá? A cadência é um ótimo tempo, uma técnica de intensificação de movimento.
Outra técnica de intensificação de movimento que eu gosto muito é a questão das repetições. Então, eu posso fazer diferentes repetições com os meus alunos, tá? Eu posso falar para ele fazer 10 movimentos longos, brincando com a amplitude, ó. Pensa em... A amplitude também é uma técnica de intensificação. A amplitude do movimento. E a gente pode brincar com os dois juntos, tá? Então, como que eu faço para brincar com essas duas técnicas de intensificação juntas? Vamos imaginar ainda no movimento da ponte, que é o movimento que eu dei de exemplo para vocês. Então, eu vou falar para o meu aluno subir e descer de forma concêntrica o movimento 10 vezes. Deu 10 vezes, e o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele fique na isometria lá no alto 30 segundos. Deu 30 segundos de isometria, ele vai fazer o movimento mais curtinho, mas sem tocar o bumbum no chão, mais 10 vezes. Então, eu brinco com o número de repetições e de amplitude do movimento, deixando o músculo por maior tempo de tensão e brincando com os tipos de contração. Tá vendo que quando a gente entende sobre as técnicas de intensificação de movimento, a gente pode juntar uma técnica na outra no mesmo ciclo de excelência que eu falei para vocês, tá? Temos aqui também a questão de bases instáveis. Então, as bases instáveis também é um tipo de técnica de intensificação dos movimentos. O que é essa tal de base instável, Thalissa? Vamos pensar num acessório, tá? Então, ó, bases instáveis versus acessórios. Eu posso utilizar bases instáveis como tirar uma perna da ponte, né? Fazer a ponte unilateral, parênteses, desde que o meu aluno tenha estrutura e estabilização para manter essa ponte, senão não faz sentido algum, ok? Então, eu posso brincar com essas bases estáveis, movimentos unilaterais, que é uma das técnicas de intensificação, ou utilizar um acessório que gere instabilidade. Uma bola, um rolo, um disco de equilíbrio, tá? Um bozu, uma meia-lua, todos os acessórios que me gerem instabilidade vão fazer o mesmo sentido das bases instáveis, ok? Então, essas são algumas das técnicas de intensificação de movimentos que você pode estar implementando aí no teu estúdio, além dos acessórios com carga. E se a gente for falar dentro de estúdio, a gente pode ver o peso, as molas, todos os acessórios que a gente tem com carga, faixa elástica, toning ball, que também é intensificações de movimentos, tá? Por quê? Porque eu estou gerando mais força, eu estimulo mais contração, mais função, mais força. É aquele ciclo novamente, ok? Então, essa é uma das técnicas que eu acho muito importante, o domínio para que você tenha um bom trabalho em grupo. Quando eu tenho domínio dessas técnicas de intensificação de movimentos, eu tenho muito mais facilidade de implementar o quê? Sequências. Sequências construtivas ou sequências pedagógicas, tá? Fica muito mais fácil de eu pensar, porque um movimento vai fluindo com o outro, ok? E por isso que agora eu vou entrar numa outra base da pirâmide. A gente falou sobre a técnica de intensificação de movimento. E a gente vai falar agora de comando verbal, tá?